Então vamos lá, pessoal, o professor Jonathan aqui. Na nossa aula 6 do nosso curso de geoprocessamento, hoje a gente vai falar sobre a geoestatística no QGIS. De forma a gente entender um pouquinho o que é a geoestatística, a gente vai fazer uma introduçãozinha e aí depois nós iremos para o QGIS. Lá no QGIS a gente vai fazer a instalação do plugin Smart Map e a gente vai aprender a fazer krigagem. Então bora pro vídeo. Pessoal, qual que é a ideia da geoestatística, né? Ela é estimar um valor para um ponto não amostrado. Então, quando a gente tem coisas espaciais, por exemplo, cada cruzinha dessa pode ser uma medida de uma variável aí que a gente está medindo. E aí, às vezes, eu preciso saber um ponto nesse local vermelho aqui, ó. Então, a geoestatística permite que a gente faça inferências sobre esse ponto. Então, ó, quando os dados são espacializados, é necessário que a interpolação seja feita em duas dimensões. Parte do princípio que pontos próximos no espaço tendem a ter valores mais parecidos do que pontos mais afastados. Então, quando a gente aplicar essa geoestatística, a ideia é ele estimar. É a partir da geoestatística que a gente tem aqueles mapas de calor, né, que a gente tem um local com uma cor, outro local com outra cor. A ideia é a gente aprender a fazer isso lá no QGIS. E aí, qual vai ser a atividade que a gente vai propor? Eu preparei uma planilha aqui de exemplo, então eu coloquei aqui alguns bairros daqui da minha cidade e também coloquei a localização, de cada bairro desse. Então, cada ponto X e Y aqui é a latitude e a longitude e aqui o sistema de referência está em UTM. Eu também coloquei aqui na frente, ó, alguns dados inventados, tá? De um suposto crime 1, crime 2, crime 3. Então eu vou supor que eu vou fazer um mapa criminal. Esses dados são inventados, tá, pessoal? Eles não condizem aí com a realidade. Beleza, então, galera. Agora a gente está no QGIS e aí a gente quer preparar o cenário, né, para a gente fazer a krigagem, né, para a gente fazer a geoestatística. Beleza, eu vou puxar agora aqui, ó, em adicionar camada de texto delimitado. Eu vou puxar os dados, né, dessa planilha que a gente acabou de comentar. Então, eu vou puxar a planilha bairros, vou mandar abrir. E aqui vamos explorar, ó. Se ela já tiver formatada certinho, .csv, às vezes ela já vai vir bonitinha aqui. Se não vir, a gente tenta organizar pela tabulação, alguma coisa assim. Aqui nas coordenadas de ponto, ó, campo X eu vou colocar como X mesmo, que é a longitude, o Y é o Y. E aqui no planetinha, ó, a gente tem que sempre colocar Sirgas 2000 UTM, tá? Esse plugin que a gente vai usar só aceita em UTM. Aí a gente manda aplicar. E aí, ó, notem que já apareceram os pontos, né, que estão associados aos bairros. Outra coisa também que a gente pode fazer é criar um polígono em volta dos meus pontos para na hora que sair aquela parte colorida, ela ficar dentro do polígono. A gente já aprendeu na outra aula, mas vamos aqui, ó, camada, criar nova camada, shapefile. Nome do arquivo, eu vou chamar esse arquivo de contorno. A geometria dele eu vou colocar como polígono, que eu vou fazer em volta. E aqui, ó, de novo, clico no planetinha, o sistema de referência UTM. Dou OK, ele vai aparecer aqui para mim. Se eu clicar no lápis e depois vir aqui, ó, nesse botão aqui, ele vai deixar eu fazer o contorno em volta. Reforçando que a gente já teve uma aula disso bem passo a passo. Então, ó, vou clicar OK. Vou inverter aqui, ó. Vou desabilitar para salvar. Então, beleza, tá aqui nossos pontos, atrás está o nosso polígono. Se eu quiser, eu posso editar, mudar as cores, mas beleza. Vamos agora salvar aqui, ó, e vamos para a parte do plugin. A gente vai clicar aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos. E bem aqui, pessoal, a gente vai clicar aqui no buscar, a gente vai escrever Smart-Map. E aí, é esse plugin que está aqui. O meu vai mandar reinstalar, porque o meu eu já tinha instalado antes. No de vocês vai estar instalar. Vocês cliquem em instalar e aí depois pode fechar essa parte aqui. Se tiver tudo beleza, ele vai aparecer aqui, ó, em complementos, Smart Map. E aí você pode clicar aqui, ó, Smart Map. E aí aqui a gente tem a janela do Smart Map. Se ele tiver em inglês, é só a gente clicar aqui na bandeirinha do Brasil. E aí é só a gente fechar e abrir de novo que ele já vem em português na próxima vez. Então tá, estamos aqui, já está em português. Essa layer de entrada é a layer que tem os dados, né, que é aquela dos pontos. Eu chamei a minha planilha de bairros.
E aqui eu vou escolher qual coluna lá na minha planilha do Excel que eu quero fazer. Eu vou fazer, por exemplo, o crime 3. Vou desabilitar aqui eliminar outlier e vou importar. Se tiver tudo ok, vai aparecer aqui, ó, planilha, beleza. Essas outras janelinhas, se a gente quiser exportar depois as shapes, as coisas e salvar elas em algum arquivo separado, a gente pode marcar. Mas como aqui a gente só está treinando, né, eu vou deixar as minhas desmarcadas. Aqui, ó, ele já fez uma classificação, ó, por cores, já tem a latitude e a longitude. Aqui em tamanho de pixel, quando a gente tiver locais pequenos, a gente pode deixar esse 10 metros. Como o nosso é uma cidade, a gente precisa aumentar, senão vai dar muito processamento. Então, eu vou colocar o meu como 100. Como a gente fez o polígono de contorno, né, aqui, ó, naquela shape contorno, vou marcar ela aqui, ó, vou colocar como definir, então ele vai pintar baseado nessas cores aqui dentro aqui, ó. Vamos aqui na interpolação, nessa parte a gente vai mandar calcular. Aqui tem os ajustes do modelo que a gente pode fazer. Como a ideia aqui não é a gente aprofundar na parte estatística da krigagem, a gente não vai explorar, mas para quem domina essa área pode mudar o tipo de ajuste aqui do modelo, colocar esférico, exponencial. Aqui eu vou manter o padrão e aqui eu vou mandar interpolar. Na hora que interpola, ele vai gerar, né, o nosso mapa, né, colorido. Então ele gerou aqui, ó, tá aqui. Então a gente pode fechar já, sim. Aqui ele gerou embaixo da shape verde, eu só vou trocar a ordem aqui, ó, e aí ele já vai aparecer. Então tá aqui, ó. A gente tem uma região mais vermelha, uma região mais verde. Se a gente entrar nas propriedades aqui, né, a gente pode, por exemplo, aqui na simbologia, se eu der 2 cliques ali, eu posso mudar as cores, colocar umas cores que a gente goste mais, vou deixar assim. Outra coisa também, por exemplo, atrás a gente poderia fazer aparecer a cidade, por exemplo. Então, nós aprendemos na aula passada o plugin Quick Map Services, e eu vou aqui no Google e vou colocar o Google Satélite, por exemplo, ó. Então, ele colocou a cidade lá atrás pra gente, ó. Então, a gente pode ter, às vezes, uma localização melhor. Eu vou desligar a krigagem aqui, por exemplo, ó, e o contorno, ó. A gente consegue ver os pontos em cima da cidade e tal. Posso habilitar a krigagem, posso colocar ela transparente, mudar as cores. E aí, depois que a gente acabar aqui, é só ir lá para a gente ir para a parte do layout de impressão. E lá que a gente vai exportar isso aqui como imagem. Lá eu consigo colocar a legenda que vai representar essas cores. Então, no final da edição a gente faz lá. Já fizemos uma aula sobre o layout de impressão para a gente aprender a exportar nosso mapa. E é isso então, pessoal. Aqui a gente termina nossa aula sobre krigagem, né, aqui no QGIS. Então, espero que tenham gostado da nossa aula aí. Curtam, compartilhem. E é isso. Até o próximo vídeo.